Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Brasil para Cristo, em Bragança Paulista. Assista agora uma poderosa ministração que irá impactar o seu coração. Deus te abençoe. Poderosa como o som de um trovão, tua palavra é tão forte, faz tremer meu coração. Vou começar a ministrar para você agora e dizer para você que nós somos uma igreja em crescimento, nós somos uma igreja em desenvolvimento. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos ensinado, Deus tem nos capacitado. No ano passado nós passamos aqui um tempo falando sobre lealdade e deslealdade, e esse é um assunto que nós precisamos falar em todo o tempo, principalmente numa igreja em desenvolvimento. E há uma necessidade desse assunto na nossa geração, no nosso tempo. Há uma necessidade de aperfeiçoar o que nós temos conhecido da palavra de Deus. Então eu quero começar hoje dentro da nossa temática principal que temos tido às quartas-feiras, uma igreja relevante. Quero começar hoje a falar sobre o tema Uma Igreja Relevante desenvolve a cultura da lealdade. Desenvolvimento de uma cultura não é algo que acontece instantaneamente. Nós estamos há alguns anos desenvolvendo o modelo da igreja simples, e uma das frases que tem no texto que nos mostra a realidade dessa igreja, ela diz que aqueles que estão implantando um sistema, estão implantando uma visão, diz que quando quem estiver implantando estiver cansado de falar da visão, aí o povo começou a aprender. Ou seja, quando quem está implantando a visão estiver cansado, ele precisa caminhar muito mais, porque aí o povo começou a aprender. Então, a formação de uma cultura não é algo que acontece da noite para o dia. Uma transformação pessoal, a transformação de um caráter não acontece instantaneamente. Leva tempo. Fala para o seu irmão, leva tempo. Leva tempo. Então, eu quero voltar a esse assunto com vocês, um assunto que, no mínimo, semestralmente nós vamos vacinar essa igreja, nós vamos conduzir, direcionar com esse tipo de assunto, porque a Bíblia dá para nós amplos recursos para falar sobre este assunto. Falamos quarta-feira retrasada sobre algo já indicando esse assunto. Quarta-feira passada meu filho Júnior ministrou e foi poderoso, e hoje nós queremos voltar a focar nesse tema especial da lealdade, da fidelidade a Deus. Para isso, abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 4 e o verso 2. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos servos de Deus, dispenseiros do Senhor, aqueles mordomos que organizam a casa do Senhor. E aí no verso 2 ele diz isso. Encontraram aí 1 Coríntios 4, 2. Esse texto diz: o que se requer desses encarregados, desses dispenseiros, desses obreiros, desses mordomos, é que sejam fiéis. Amém, queridos? Então diga para você mesmo: o pré-requisito de Deus para a minha vida é que eu seja fiel. Nós vamos trabalhar igualzinho da outra vez, pautado no livro Lealdade e Deslealdade. Você que quiser trazer na semana que vem, tem a liberdade de trazer, ok? Então hoje o nosso tema, uma igreja relevante, desenvolve a cultura da lealdade. Não existe característica relevante em um povo, em uma comunidade, se ela não for leal, se ela não for uma igreja fiel. E nós precisamos trabalhar com fidelidade a Deus
fidelidade a nós mesmos, fidelidade à nossa família e fidelidade uns com os outros. A fidelidade é fruto do Espírito, então não é algo que nós podemos deixar para lá, precisa ser desenvolvido em nossas vidas. Então quem tem o Espírito Santo precisa também ser um sujeito fiel. Então o nosso primeiro subtema é por que lealdade? Por que precisamos abordar esse assunto? Por que precisamos voltar a este assunto tantas vezes? Primeiro, queridos, porque a Bíblia fala muito sobre a questão da lealdade e da fidelidade. A Bíblia é ampla em discutir esse assunto, é algo que Deus exige, então nós precisamos olhar para esse tema de forma recorrente. Então, as Escrituras estão repletas de relatos de pessoas leais e de pessoas traiçoeiras. O ministério, o desenvolvimento ministerial também nos mostra a importância de falar, de tratar desse assunto, porque é recorrente as pessoas que vão chegando não ter essa cultura desenvolvida. Nós estamos desenvolvendo essa cultura, caminhando por essa cultura, a importância de nós desenvolvermos pessoalmente, mas pessoas vão chegando e elas não trazem naturalmente essa característica. Ao contrário, a característica natural é a deslealdade, é o engano, é a traição, mas em Deus nós precisamos aprender a lealdade. E também porque, por causa do impacto que uma vida de lealdade pode proporcionar no desenvolvimento da igreja, e a deslealdade também. Então, esses três motivos macros traz para nós o porquê do assunto lealdade. Então, porque é um assunto bíblico. Segundo, porque as pessoas precisam conhecer sobre este assunto. Desenvolvimento ministerial traz a importância de trabalharmos este assunto, mas não é só desenvolvimento ministerial. Na empresa, na loja que você trabalha, no seu desenvolvimento profissional, o assunto também é muito importante. E também a questão de que pessoas com caráter desleal vão chegando, vão se aproximando da igreja, e isso pode trazer um impacto muito grande. Não só pode, como traz. Então hoje nós vamos falar, especialmente depois de abordar esses três pontos macros, maiores, nós vamos falar sobre 7 motivos porque o assunto lealdade é importante. Então, primeira coisa, lealdade é importante porque é a principal qualificação de todo ministro. O texto que lemos, o que se requer de cada ministro, e cada um de nós aqui somos ministros do reino de Deus, e a exigência para a sua vida, para a minha vida, é que sejamos leais, que sejamos fiéis. Então, algumas vezes olhamos para uma pessoa inexperiente e costumamos pensar que quanto mais dons alguém tenha, uma pessoa inexperiente ela vai pensar desse jeito, olhando para alguém e percebendo que ela tem muitos dons, ela vai pensar que ela é qualificada para o ministério, mas isso não é verdade. Diga para o seu irmão, isso não é verdade. Uma pessoa que tem o dom, uma pessoa que é evangelista, uma pessoa que fala em línguas, uma pessoa que tem visão, a gente fala, essa pessoa está boa para o ministério, mas isso não é verdade, ok? Os dons não refletem a maturidade cristã. Os dons são dados para nós, os dons vêm para nós quando nós estamos em formação. Eu acredito que Deus já implanta os dons em nossas vidas, e num determinado momento nós precisamos aprender a desenvolvê-los. Mas na experiência ministerial fica claro que as pessoas fiéis e leais na igreja que são as mais bem qualificadas para serem líderes. Então talvez as pessoas até não despontem, não apresentem tantos dons, ou não tenham a aparência dos dons espirituais como alguns pensam, mas ela é uma pessoa leal, ela é uma pessoa fiel, ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e essa pessoa sim é capaz para ser um líder na casa de Deus. Então, uma pessoa inexperiente pensaria que um irmão amável poderia ser um bom pastor. Às vezes a gente pensa assim, na inexperiência, na imaturidade, olha como ele fala bem, como ele abraça, ele é pastorzão, mas isso não é o suficiente. Uma pessoa que desenvolve o reino de Deus, ela precisa ser uma pessoa de caráter. Há uma ministração do pastor Josué Gonçalves que diz: não basta carisma, é preciso ter caráter. Amém, queridos? Então nós precisamos desenvolver essa característica em nossas vidas.
Então alguém inexperiente também poderia pensar que alguém com uma boa oratória poderia ser o melhor pregador. Mas eu digo a vocês, não cometa esse erro. Tem tanta pessoa que fala bem, é uma lábia, não tem nada de Deus no negócio. Ela traz pessoas para perto, mas não são pessoas que realmente estão desenvolvendo o reino de Deus. Eu só vou deixar claro, queridos, eu estou olhando aqui no meu tablet, mas é exatamente o que está no livro, tá bom? E eu sempre gosto de dizer que o livro foi escrito, deixa eu ver aqui, o meu, em 1998, tá bom? Está escrito já faz tempo, então eu só estou reproduzindo verdades que eu acredito fazem parte da minha vida, comprovadas nos meus 12 anos de linha de frente de ministério pastoral e por toda a vida na linha de liderança. Isso é uma verdade, tá bom? Então a Bíblia nos ensina que o requisito principal para a liderança é fidelidade. Diga fidelidade. Lembre-se do texto: requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Diga fiel. Então, amados, muitos pastores que estão envolvidos no reino de Deus, eles têm uma característica maravilhosa por serem pessoas amáveis, por serem pessoas simpáticas e serem fiéis. Mas também tem aquelas pessoas que não têm a aparência inicial assim, tão amável, tão simpática, aquelas pessoas que você diz, essa pessoa parece ser meio brava, né? Quem olha para o Marcão ali, tá acabando de sair, volta aí, Marcão, que eu vou falar de você. Então, quem olha para ele, a primeira impressão, agora sim, não tem sorriso não, mas quem olha ele ali, correndo para lá e para cá, vai assim, cara, é meio mala, né? Meio difícil. Mas não, ele é uma pessoa fiel, então ele pode ter até uma aparência de não muito amável assim algumas vezes, mas ele já mudou muito, assim, uns 999% ele já mudou, porque antes era difícil, difícil, pensa num sujeito difícil, era ele, mas Deus transformou. Então, mas às vezes você olha ele correndo aqui e tal, e já teve a ocasião dele estar correndo tanto aqui dentro do templo. Ele é um dos pastores da nossa igreja, e aí alguém chegar para cumprimentar e falar, agora não. Olha que absurdo, que miserável. Mas ele melhorou muito, então ele está um abençoado. Pode sair agora, meu filho, que eu não vou mais falar de você por enquanto, tá bom? Então, queridos, não são só as pessoas amáveis, não são só as pessoas simpáticas ou particularmente talentosas que podem se tornar um líder, mas todos que são fiéis, que são leais, amém, queridos? Então essas pessoas, a exemplo, né, do Marcos, tem mostrado que a realidade de alguém que tem fidelidade a Deus é muito melhor do que alguém que tenha um dom espiritual, um talento em particular. Então o primeiro motivo para a gente falar sobre lealdade é porque lealdade é a principal qualificação de todo ministro. Então diga, eu tenho que ser leal. A segunda característica do porquê nós precisamos tratar desse assunto de forma recorrente, ela é uma situação muito séria. É para lutar contra a quinta coluna. Quem já ouviu falar sobre a quinta coluna? Todos vocês, a maioria já ouviram falar, porque nós falamos no ano passado. Nós lemos, quem estava aqui lendo o livro comigo? Vocês ouviram falar. Mas, veja bem, o que é a quinta coluna? A quinta coluna nasce da guerra civil espanhola. E havia um general do exército que ele tinha suas 4 tropas que estavam fora da cidade de Madrid para possuir Madrid, para pelejar contra Madrid. Eles estavam para conquistar Madrid, eles estavam pelejando por fora. E só que ele tinha dentro da cidade um grupo de espiões. E então ele diz, eu tenho minha quinta coluna, minha grande estratégia não são os que estão lutando aqui fora, mas são os que estão pelejando dentro. Então a quinta coluna ficou marcada como tudo aquilo que se refere a traidores, a enganadores, a essa condição de estar inserido, espionando como parte do povo, mas lutando no time contrário, pelejando pelo exército contrário. E essa é a grande estratégia de Satanás, a quinta coluna. O diabo não consegue muitas vezes encontrar uma forma de agir
contra pastores sérios, pastores idôneos. Ele não encontra meios de articular ou de derrubar um pastor, um líder, um membro, um discípulo que esteja firmado com ele lá fora. Então as tentações você já aprendeu a vencer, já aprendeu a romper com os assédios do mundo, com aquilo que o pecado apresenta. Mas então, com essa característica da quinta coluna, o diabo começa a levantar traidores dentro do nosso meio, e isso machuca demais, sim ou não, queridos? Sim ou não? Quando você fala, uau, a pessoa da minha família está falando contra mim, se eu não estou fazendo nada contra ela, ela está pelejando contra você para minar suas emoções. Ela está trabalhando contra você para te enfraquecer. E essa é a estratégia do diabo. Quando ele já não encontra mais caminhos para nos atingir lá fora, ele começa a levantar dentro da igreja, dentro do templo. Então, queridos, o diabo, ele é um especialista em destruir a igreja, trabalhando do lado de dentro dela. E se nós somos bons ministros do Senhor, chamados por Deus, fazendo as coisas certas, como eu disse, o diabo tem pouca oportunidade de lutar contra você do lado de fora. João 14:30 diz, porque se aproxima, Jesus diz, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Ou seja, Jesus estava dizendo, Satanás não tem, ele não me toca, ele não tem nada a ver comigo, ele não tem poder sobre mim, ele não tem nada que possa fazer contra mim. E assim, queridos, são aqueles que andam no caminho do Senhor, também estão protegidos, estão guardados, mas o diabo vai articular situações para te enfraquecer dentro de casa, no templo, na igreja. Então, amados, é muito importante nós falarmos sobre lealdade e deslealdade no território da igreja, porque isso não está lá fora, isso está aqui. Pessoas desleais, pessoas lutando contra, com aparência de que caminham bem, que estão com a gente, que nos respeitam, mas essa não é verdade. Você vai perceber que Satanás normalmente, ele não tem oportunidade de disparar ataques mortais contra você lá do lado de fora, porque você está blindado, você está atento, você está firme. Eu estou falando de ministros firmes, estou falando de ministros fiéis do Senhor, de crentes fiéis do Senhor, não aquele que se deixa ser seduzido pelo mundo, mas aquele que já foi vacinado com a palavra da lealdade, desenvolve uma vida espiritual no Senhor. Então poucas chances o diabo terá de te atingir lá fora, mas aqui dentro, perceba, de certa forma nós ficamos desarmados, sim ou não, querido? Sim ou não? Não é? Aqui dentro a gente está pensando que todo mundo vai nos amar, que todo mundo vai nos apoiar, que todo mundo vai caminhar com a gente, que está todo mundo na visão, porque está aqui te abraçando, te beijando, dizendo que lá no seu ambiente de célula a mesma coisa. Você vai pensar que você é um líder demais, que você é maravilhoso, porque as pessoas te abraçam, te beijam, falam que você é demais, louva a Deus pela sua vida, meu querido líder. Mas não se deixe seduzir por essas coisas. Tome cuidado, porque lá na sua célula, aqui na igreja, a gente pode estar enfrentando a quinta coluna. Então ore para que Deus revele isso para você, para que isso fique claro. Então Jesus, ele estava dizendo aqui nesse verso que, embora o inimigo se aproximasse dele, ele não tinha base para destruí-lo. Há muitos pregadores ungidos, queridos, na mesma categoria, que Satanás não tem como vencê-los. Satanás não tem como articular contra a vida deles, então ele tenta usar, ou tem que usar alguém de dentro, alguém para trazer um baque, e essa é a quinta coluna, são as artimanhas internas de Satanás. No caso de Jesus, foi um traidor, Judas. Vocês lembram dessa história? Já leram na Bíblia? História de Judas com Jesus. O que Judas foi? Traidor. E o que ele fez? Certo, muito bem, que redundância abundante, né? Foi um traidor que ele fez, traiu, maravilha. Ele entregou Jesus para os inimigos. Então a quinta coluna é essa base que entrega alguém para os inimigos, para os seus inimigos. Então olha para o seu irmão bem no olho dele e fala para ele: vigia, irmão. Vigia, irmão. Ok, irmãos? Então aqui tem a história da quinta coluna. Um general do exército sitiou uma grande cidade com o objetivo de conquistá-la. A cidade era fortemente protegida por muros e portões imponentes. O
O exército do general sitiou a cidade, pronto para o ataque. O amigo do general aproximou-se e perguntou: Senhor, como você pensa que poderá suplantar as defesas dessa cidade? Ninguém nos relatos recentes foi capaz de conquistar essa grande cidade. O general do exército sorriu e disse: é a minha quinta coluna. Eu conto com ela para montar minha estratégia. O amigo do general estava muito interessado e perguntou: o que é esta quinta coluna? Eu pensei que você só tivesse 4 colunas. O general do exército respondeu: eu tenho uma quinta coluna. Ah, entendo, disse o homem, e perguntou: é uma tropa especial ou de paraquedistas? O general riu e disse: não é nada disso. Minha quinta coluna se baseia nos meus espiões, agentes, amigos e colaboradores que já estão dentro da cidade. Apenas espere, eles abrirão os portões, as grades pelo lado de dentro, e os meus exércitos atacarão. Então, queridos, essa é a maneira que o inimigo consegue destruir um ministério poderoso e bem sucedido, que faz as coisas certas. Então nós precisamos, além de não sermos desleais, estarmos atentos aos sinais de deslealdade, atentos àqueles que apresentam essas marcas, essas características negativas, porque elas estão lutando contra, elas estão pelejando para nos entregar na mão do inimigo. Então vigia, ela está sempre no nosso meio, ela vem de dentro. Então a quinta coluna, ela é composta por pessoas desleais, hipócritas, de duas caras, incoerentes, descontentes, que estão dentro de todos os ministérios. E se essas pessoas tivessem a liberdade para avançar em seu desígnio nefasto, arruinando tudo como elas podem fazê-lo muito bem, elas destruiriam a igreja. E se nós não estivermos vacinados contra isso, eles farão isso. Então, amados, cuidado para você não ter colaboradores desleais, cuidado para você não ter no trabalho, na família, aquela pessoa que só está minando sua vida, que só está entrando para te entregar para o inimigo, ok? Essa história do Dag eu tenho que contar porque ela é muito pontual, ela é muito referência. Ele diz que quando começou no ministério, ele experimentou o efeito de ter um colaborador desleal. Essa pessoa, embora oficialmente postada à direita dele, estava do lado, não confiava nele, o tempo todo murmurava contra ele. Sua casa era um local de encontro de todos os descontentes na igreja. Toda vez que eles se reuniam, eles falavam a meu respeito e me criticavam. Algumas vezes eles falavam sobre a maneira de eu pregar, outras vezes sobre a maneira como eu bebi água durante sermões. Ainda mais alguns acreditavam que eu não era amigável o suficiente. Porém o Senhor me revelou todas as coisas. Eu orei a respeito e perguntei ao Senhor o que fazer. Deus me disse: livre-se daquele homem. Eu disse: Senhor, tu disseste que ele deve deixar a igreja? E o Senhor disse: estou dizendo exatamente isso. Demita-o, do contrário você nunca terá paz e sua igreja nunca crescerá. Olha o problema da infidelidade no meio da igreja. E por que nós temos que combatê-la? Porque nós queremos crescer, nós queremos ter paz. Assim convoquei uma reunião dos presbíteros da igreja. Na reunião eu disse: percebo que o irmão X não me apoia mais. Ele está constantemente cheio de críticas amargas contra mim. Eu disse ao irmão X: eu sei que você não confia mais na minha liderança. Eu o treinei, eu o ajudei a crescer, e hoje você está muito grande para ficar sob a minha autoridade. Eu perguntei a ele: o que você acha que devemos fazer? Então ele disse: olha o jeitão, vamos resolver as coisas, pastor. Mas as escrituras que o Senhor havia me mostrado veio à tona em minha mente. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Provérbios 22, 10. Então, amados, muitas vezes nós queremos ser mais bonzinho que Deus, mais bonzinho do que Paulo. Eu sempre falo isso com vocês. Paulo já pegava a galera e entregava logo na mão de Satanás para ver se dava jeito. Eu fico entregando na mão de Deus para ver se dá jeito. Senhor, toma nas suas mãos. E Paulo fala assim: ó, eu entreguei ele na mão de Satanás para ver se depois dos açoites ele vai ter jeito. Não, mas a gente precisa aprender mais com Deus. Eu preciso aprender mais com Deus. E cuidado para eu não ter que te entregar na mão de Satanás, tá bom? Até hoje eu estava te colocando na mão de Deus, mas está ficando forte para mim. Talvez tenha que te colocar na mão de Satanás. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Novo Testamento, tá? O que Paulo faz é Novo Testamento, então é parâmetro para a igreja, tá certo, queridos? Então,
o Dag prosseguiu, dizendo: de hoje em diante eu libero de todas as suas atribuições nessa igreja. Ele vociferou, dizendo o quê? E disse: eu continuarei a vir nessa igreja, embora eu possa não ter certas responsabilidades. Mas o Dag disse a ele: não, você deve sair, você não é parte de nós, sua presença nessa igreja será apenas destrutiva. Eu lhes digo que não foi fácil demitir um amigo e colega de muitos anos, porém tinha de ser feito. A Bíblia nos conta que quando Abraão estava em conflito com Ló, ele encaminhou para outro lugar. Abraão estava dizendo: se nós ficarmos separados, haverá paz e o trabalho de Deus poderá prosseguir. Uma pessoa desleal semeia contenda, ódio e murmuração. Uma pessoa desleal semeia contenda, ódio e murmuração. Esses sentimentos desleais são semelhantes à fumaça que enche toda a casa. A única maneira de se livrar da fumaça é se livrar do fogo. Diga: a única maneira de se livrar da fumaça é se livrar do fogo. Se quisermos ter uma igreja grande, nós temos de ministrar com amor e unidade. Se nós não conseguirmos ser vamos parar de fingir. Veja, eu encorajo as pessoas a saírem da minha igreja se os seus corações não estão comigo. Mateus 12:30, Jesus diz: quem não é comigo é... Quem não é comigo é... Quem não é comigo é... Não é Bíblia, queridos. E aí o Dag disse: se necessário, eu lhe implorarei que saia. Eu sou sério a respeito disso. Eu até lhe darei dinheiro para pagar seu transporte e lanche na sua partida. Toma um dinheirinho aqui, querido, pode ir embora, que aqui você não é bem-vindo, você é convidado a se retirar. Então, para nós, os que amamos uns aos outros e temos confiança uns nos outros, para que possamos permanecer juntos e trabalhando, é necessário livrar-se dos fingidos. Então, a marca da igreja de Jesus é uma marca de pessoas não fingidas. Eu tenho dificuldade para fingir, eu não consigo fingir, eu não consigo criar história, eu não consigo estar ruim com você e olhar para você com cara de vento e falar: lindo, maravilhoso. Eu vou chegar para você e falar: amigão, é o seguinte, tem uma parada entre nós aqui, tá ruim para nós, tá ruim do nosso lado, é melhor a gente resolver. Vou falar para você, da minha parte você já está liberado, você está perdoado, mas vamos resolver esse negócio. Amém, queridos? Então, não finja, não seja fingido. Mas na igreja há muitos fingidos. Eles fingem que o amam, fingem que o apoiam, mas em seus corações eles o desprezam. Deixa eu pegar um ponto aqui. Eu recebi uma imagem esses dias, ontem talvez, e eu vou compartilhar com vocês. Quando estiver usando o WhatsApp normalmente, eu mando na família para vocês. Mas olha que frase fenomenal. O Dag estava dizendo aqui que a casa desse irmão desleal era onde os irmãos se reuniam para descer a lenha no pastor, correto? Certo? Lembra que eu acabei de dizer aqui? Agora olha essa frase: não me conte o que eles falaram ao meu respeito, diga-me apenas porque eles estavam tão confortáveis em dizer isso na sua frente. Uau! Pegou? Vou ler mais uma vez. Não me conte o que eles falaram ao meu respeito, diga-me apenas porque eles estavam tão confortáveis em dizer isso na sua frente. Ok? Ok? Pense em você um pouquinho. Pense em você um pouquinho. Pense nas suas ações. Eles foram lá e falaram mal do irmão, falaram mal do pastor, falaram mal não sei do que. Ok? Mas por que é que eles se sentiram tão confortáveis em falar isso para você? Por que é que eles se sentiram tão confortáveis de fazer a reuniãozinha na sua casa? O que é? Entenderam? Pegou? Segura essa daí e guarda para sempre, ok? Bom, primeiro motivo, nós devemos falar sobre lealdade, porque é o requisito para todo ministro de Deus. Quem é ministro de Deus aqui? Todos nós somos. Ministramos a palavra da verdade. Somos dispenseiros do Senhor. Então todos nós precisamos ser leais. Segundo motivo, quinta coluna. Entenderam a quinta coluna? São as estratégias internas do diabo aqui dentro. São inevitavelmente, queridos, tome cuidado. São aqueles que enquanto eu estou ministrando aqui, quando nós estamos ministrando, estamos falando, a pessoa está assim, ó, cruzado, nem aí, nunca bota nada, não quero saber. E ainda fala: não, pastor, só estou com frio, só não é nada. Você está resistente, você está no caminho da deslealdade. Toma cuidado, sempre que você estiver conversando com alguém assim, ó, muito assim, com cara meio enrugada,
nunca atento para o que você diz, vigia. Fala para o seu irmão, vigia. Bom, terceiro motivo porque nós precisamos tratar sobre lealdade e deslealdade. Para o amor de Deus encher a igreja. Diga, para o amor de Deus encher a igreja. Se nós não tratarmos lealdade e deslealdade, né, ou criarmos a cultura da lealdade, o amor nunca enche a igreja, porque tem sempre partidários, tem sempre panelinha, tem sempre gente rachando, tem sempre gente boicotando. Então o ministério deve operar com o poder do amor, unidade e trabalho em equipe. Precisa caminhar junto, alinhado, estar na visão, precisa. Se não for assim, não dá para fluir. Então João 13,35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o amor precisa estar na comunidade de Deus, o amor precisa nos envolver. O feedback dos pastores que estão ministrando nossa formação de novos membros é muito positiva quanto à marca da nossa igreja. Então eles perguntaram lá: por que é que vocês estão querendo ficar na nossa igreja? Porque eles dizem: porque é uma igreja que nós sentimos o amor, porque é uma igreja acolhedora, porque é uma igreja onde nós sentimos a presença de Deus. Então essa é uma igreja que vai crescer, queridos. Essa é uma igreja de desenvolvimento, onde o amor está sendo realizado de fato. Não é só uma pregação, não é só uma explanação bíblica, é uma realidade do que nós vivemos. Então, amados, para ministrar como líderes eficazes, nós precisamos exibir o amor sobre o qual Jesus falou. As pessoas, elas são atraídas pelo amor. Quando elas veem os líderes andando no verdadeiro amor, elas se aproximam confiantes. Você nunca deve esquecer que os membros da sua igreja não são cegos, os membros da sua célula não são cegos, tampouco são surdos. Eles podem ver e sentir a desunião e a discórdia quando ela existe. Da mesma forma no seio familiar. Quando a gente olha para um casal ali, para uma família, a gente consegue perceber que as coisas não estão caminhando muito bem. Está no olhar, está na cara, está na carranca, está na atitude um com o outro, um espetando o outro o tempo todo. E assim também a igreja, assim também na vida profissional. Se você tem parceiros profissionais desleais, eles estão todo o tempo te alfinetando, toda hora procurando alguma coisinha para te boicotar. Então, que nem o Júnior que pegou aqui hoje e colocou só foto da Vila Flora, dos gêmeos ali, estava me boicotando, colocou foto só da Vila Flora e tal. Acho que ele combinou com a Bel, vamos colocar só a nossa aqui, e ficou ali repetindo ainda. Isso é deslealdade, queridos, não pode. Fala para o Júnior, não pode. Tem que colocar a foto de todo mundo. Então, amados, esse tipo de situação acontece muito por todos os lugares. A falta de lealdade. Então as ovelhas, verdadeiras ovelhas, elas só conseguem beber em águas tranquilas. E isso é uma coisa que todo pastor, todo líder deve saber sobre ovelhas, é que elas bebem águas tranquilas. Se a água for turva, agitada, a ovelha permanece longe. Então as pessoas não conseguem se aproximar quando a água está turbulenta, quando a água está meio suja. Então aí não tem crescimento, não tem desenvolvimento. Tá bom, amados? 23:2 de Salmos diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. A ovelha só vai beber onde tem tranquilidade. E o ambiente da igreja de Jesus Cristo tem que ser um ambiente de tranquilidade, de paz, amor, tá bom, queridos? De fidelidade, lealdade. Pode contar comigo, eu posso contar com você. É assim que acontece. Mas toda vez que houver deslealdade e desconfiança, os membros da igreja ficam atemorizados e alertas e ficam distantes, ok? Então esse é o terceiro motivo pelo qual nós não podemos deixar de falar sobre lealdade, deslealdade, pelo amor de Deus, encher a igreja. O quarto motivo é para ter uma equipe ministerial grande e bem sucedida. Então, não só na igreja, mas em todo lugar onde você quiser ter uma equipe ministerial frutífera, avançando, lá no meio da sua família, quer que a sua família cresça, avance, precisa ter lealdade, tá bom, queridos? Precisa ter fidelidade. Um homem, ele pode somente pouco. Um pastor só pode estar em um lugar em cada momento. Ele pode somente ministrar até o ponto da sua força, que é limitada, e exaurir.
Por causa disso, qualquer que desejar expandir seu ministério e produzir muito fruto, tem de aprender a trabalhar com muitas outras pessoas. Então, alguém tentando evitar evitar deslealdade, ele vai falar: não, eu vou trabalhar sozinho, eu faço tudo sozinho. Olha para o seu irmão e diga para ele: você está errado. Okay? Aí tem gente que não casa por causa disso, mas é melhor só do que mal acompanhado. Queridos, cuidado, tem hora que não é bem assim não. Tem hora que uma companhia má, mas que pode ser ajustada, é melhor do que ficar sozinho, solidão, o tempo todo, tá? Mas na verdade Deus é poderoso para te dar uma boa companhia, tá certo? No circuito de família. E também, se nós orarmos, se nós estivermos atentos, também Deus pode nos dar uma equipe ministerial poderosa, uma equipe ministerial que cresce. Então, essas pessoas que fazem parte de uma equipe produtiva, elas vão levar a igreja ao crescimento, amém? Amém, queridos? Seria melhor, alguém pensa, trabalhar sozinho do que com uma equipe de pessoas desleais, descontentes, desunidas e sem amor. Eu concordo, tá bom, queridos? Tem hora que eu já vivi situações que eu já falei assim: deixa que eu faço sozinho, deixa comigo. Mas essa não é a marca que deve existir nas nossas vidas, porque desde o princípio já está escrito: não é bom que o homem esteja só. Isso vale para todas as esferas da nossa vida, tá bom, querido? Seja para a vida conjugal, seja para o trabalho, seja para o ministério. O texto depois, lá em Eclesiastes, vai dizer: é melhor serem dois do que um só. O cordão de 3 dobras não rebenta com facilidade. Então a igreja é discipuladora. Então eu não posso pegar minhas decepções e falar: não quero mais. Você não pode ter tido uma decepção na amizade e dizer: não quero mais ter amigo, eu vou viver sozinho. Isso é engano seu, não é bom, não é bíblico. Então nós precisamos aprender, queridos, a desenvolver a lealdade, para que haja crescimento pessoal, crescimento profissional. Quando você é leal e está apoiando o outro para o desenvolvimento, para o crescimento, você é quem mais cresce, você é quem mais é reconhecido, tá bom, querido? Seja na empresa, seja na igreja, seja na família. Então a lealdade é importante para isso. Não é possível ter uma equipe eficaz com pessoas desleais, que só murmuram, que só reclamam. Então a deslealdade precisa ser combatida. Acredito que só pude fazer o que tenho feito por causa da equipe que eu trabalho. É a fala do Dag, é a minha fala. O que nós temos alcançado até aqui é porque eu tenho pessoas que trabalham para mim. Já houve um tempo que eu não tinha ninguém para fazer comigo e era muito chato, era muito difícil. Tinha que fazer tudo: abrir igreja, limpar a igreja, tocar instrumento, cantar, pregar, tirar oferta, chutar, pegar no gol. Toda essa coisa era muito ruim, Aí nós começamos a trabalhar, a desenvolver, e hoje é muito bom, hoje é fantástico. Eu vejo muitas coisas acontecendo assim, sem eu nem ter colocado a mão, sem eu precisar, só dar a direção, dar o parâmetro, e as coisas acontecem. Isso é fantástico. Então eu louvo a Deus por vocês, meus filhos, obreiros dessa igreja, ovelhas, pessoas leais, fiéis, que fazem o reino de Deus acontecer, e juntos nós podemos fazer, porque é isso, sozinho não dá para fazer muita coisa, sozinho somos limitados, mas juntos somos fortes, amém, queridos? Então vamos viver essa essência. Então, queridos, para ter uma equipe poderosa, precisamos combater a deslealdade. Mas também, em quinto lugar, para ter uma igreja poderosa, para ter uma igreja grande, a igreja não vai se desenvolver como nós vimos nos anteriores. A ovelha não se aproxima da onde há turbulência. Se você fica ouvindo por aí que lá na igreja tal, o irmão saiu, o outro brigou, o outro fez isso, fez aquilo outro, você fala: eu não chego nessa igreja não vou nesse lugar, não quero beber nesse lugar. Mas se você ouve: olha, as coisas estão fluindo, lá é tranquilo, a paz. Os irmãos me contaram aí, teve uma irmã que citou, dizendo: quando eu subo a rampa daquela igreja, eu já sinto que eu estou indo para o céu, porque estar lá dentro do templo com vocês é estar no céu. Então isso é um sinal de que nós estamos manifestando o céu na terra. Então Deus te abençoe, querida. Se você está aqui, ele não falaram quem era, não falaram, eu só estou reproduzindo o que disseram, mas é a verdade. A presença de Deus é o céu para nós,
e a presença de Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Então aqui é o céu mesmo, e o céu pode ir para sua casa com você e estar aonde você estiver. Mas nós desenvolvemos a lealdade para ter uma mega igreja, uma igreja grande. Ela só é desenvolvida com lealdade. Enquanto o Dag diz aqui, enquanto eu escrevo a igrejas Capela do Farol no mundo todo, Gana, África do Sul, Nova York, Suíça e muitas outras, essas igrejas fazem parte de uma rede que é leal à sede da igreja em Gana, fazem parte de uma rede que é leal à sede em Gana. Muitas vezes as pessoas me perguntam: como você mantém as igrejas em todos esses lugares? Que tipo de controle vocês têm? Veja, grande parte do sistema depende de lealdade. Diga, grande parte do sistema depende de lealdade. Só isso, queridos. Isso aqui já resolve 95% do trajeto. Se nós estivermos com pessoas leais, pessoas que caminham com a gente, que não são pessoas rancorosas, amarguradas, e com todos os sinais de deslealdade que nós vamos falar na semana que vem, as coisas vão caminhar bem, as coisas vão fluir, não vai ter divisões. As igrejas que são pastoreadas por ministros que são leais ao Senhor, a mim e a visão da Capela do Farol, sem lealdade, toda a rede ou denominação de igrejas constantemente se dirige para desintegração. Onde não há lealdade, tem sempre pessoas querendo dividir, rachar, fazer do seu jeito, fazer da sua maneira, mas esse não é o jeito de Deus. Então as igrejas que são pastoreados pelo Dag, ele diz que de modo geral caminha por causa da lealdade que os seus obreiros têm, por causa de caminhar na visão. Agora, as igrejas que se dividem constantemente, ela está formada por grupos que saíram por conta de deslealdade, por coisas que não estão agradando o coração delas, mas não necessariamente que não sejam bíblicas. Nós somos uma igreja bíblica, uma igreja de confronto, uma igreja que prega a palavra. Então tem muitas pessoas aí fora desigrejadas, dizendo: eu não gosto, eu não quero, eu estou decepcionado, isso e aquilo. Mas o único lugar que você pode ser curado é na igreja, queridos. Olha para o seu irmão, o único lugar que você pode ser curado é na igreja. Não adianta querer fugir, não adianta querer montar um grupinho especial para você. Não adianta, mano. Não, no nosso grupo não vai ter liderança, vai se desintegrar também, tá bom? Você vai encontrar um rebelde lá, porque todo grupo tem um líder nato. E aí, quando ele perceber que não tem liderança, as pessoas perceberem que ele é líder, as pessoas vão começar a andar com ele. Então, mesmo se o grupinho da desculpa infernal, ele vai ter dissidência, ele vai ter racha, vai ter problemas, tá bom, queridos? E aí, essas igrejas vão formando sub-igrejas, tá bom? Essas coisas, eu comento, falo com os irmãos. A gente se passar amanhã, por exemplo, ali na Planejada 2, não é só lá, mas ali é muito notório. A gente tem 50 igrejas lá, mais até, e assim, todas as igrejas têm 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. 3, 5, 10 pessoas, 3, 5, 10 pessoas. Seria muito mais bonito essas pessoas se unirem, falar: vamos trabalhar em nome do reino, vamos fazer. Mas elas não concordam. Não concordo com o seu jeito, não quero ser assim, para mim não dá. E aí elas procuram seus caminhos. Mas enfim, nós que somos igreja, permanecemos na visão. Então fala para o seu irmão: seja leal, seja leal. Ele conta a história de uma igreja que se desintegrou por causa da desunião. E ele diz: algumas antigas sementes de deslealdade se manifestaram logo após um evento de captação de recursos na igreja. Como resultado dessa desavença, o pastor decidiu renunciar e começar outra igreja. Ele estava tão bravo que devolveu todo o dinheiro que ele havia levantado. Os membros da igreja ficaram surpresos que o dinheiro que eles haviam dado à igreja estivesse sendo devolvido. Esse pastor espalhou muitas histórias ruins a respeito da sua denominação e dos ministros sêniores. Naturalmente, essa igreja praticamente se desintegrou após as ações daquele pastor. Caro amigo, eu posso lhe contar histórias após história do porquê igrejas, especialmente as ramificações de igrejas em cidades grandes, constantemente se dividem e se desligam. O que posso dizer com certeza é que sem pastores leais, imbuídos de princípios, o ministério do nosso Senhor sempre será limitado. Então quem que está perdendo, queridos? É o reino. É o reino. Quando você está dividindo, quando você está rachando, quando você está questionando, quando você está com outras ideias, quando você não está na visão, é o reino que está perdendo.
o reino que está perdendo. Se vocês, nós temos ministrado, temos falado, se vocês olham para a Bíblia, vocês vão perceber que nossa igreja é bíblica, que aqui você vai ser bem cuidado. Mas tem pessoas que só querem procurar sua próxima decepção. Então, queridos, vem ser curado, vem para a lealdade, vem fazer a diferença. Se queremos ter uma igreja extraordinária, crescente, se certifique de ser leal, de desenvolver a cultura da lealdade. Se você quer ter uma família forte, seja leal, seja sincero, seja fiel, fale a verdade. Tá bom, queridos? Eu acho até interessante, tenho pensado esses dias, pessoas desleais, elas ainda querem cantar de galo em cima de nós. Pessoas desleais ainda querem achar que são as bambamãs, tem resposta para tudo. Mas eu suplico em nome de Jesus, não seja assim não. Venha conforme a palavra de domingo, vem ser feliz, vem ser alegre, vem fazer a diferença. No céu nós estaremos todos juntos, mas nós quem? Os crentes, os leais, os fiéis. Quem poderá entrar? Quem tiver exatamente essa alcunha, quem tiver exatamente esse estigma, quem tiver exatamente esta marca. Muito bom, servo bom e foste fiel no pouco, entra agora no gozo do teu Pai, do meu Pai. Jesus vai dizer, ok, queridos? Então seja fiel. No céu só vai entrar os leais, no céu só vai permanecer os fiéis. Tá bom, amados? Em sexto lugar, porque precisamos tratar sobre o assunto lealdade e deslealdade constantemente, para que o nosso ministério seja duradouro. Onde há deslealdade, há sempre rachas, há sempre dissensões, há sempre contendas, e o ministério não pode ser duradouro. Então nós precisamos deixar legado, e o legado só pode existir através da lealdade. Pessoas que continuem o que foi começado. Chega, queridos, dessa história de eu vou começar tudo de novo, vou fazer tudo diferente, vou fazer do meu jeito. Eu conto uma história pessoal. Quando eu deixei a igreja da Vila Industrial, nós estávamos há 6 anos lá, trabalhando uma visão, trabalhando uma estratégia, uma direção, pessoas crescendo, pessoas avançando, formando discípulos. E aí nós tínhamos um jeito de desenvolver a igreja. E aí quando chegou a pessoa que me sucedeu lá, no dia seguinte, isso é imbecilidade. Aprendam isso, querido. Todo lugar que vocês chegarem, conheçam o lugar, ganhem o amor das pessoas. Tenho falado muito isso com o meu filho Tidu, que está lá em Osasco agora. Eu falo para ele, não faça nenhuma mudança drástica, pregue a palavra, ame as pessoas, cuide delas, porque se você fizer alguma coisa muito drástica, as pessoas se voltam contra você. Então é importante que você aprenda a trabalhar com lealdade para deixar as coisas em ordem. Então aquela pessoa que chegou depois de mim lá na Vila Industrial, em 25 dias ela teve que sair, não aguentou o baque. As pessoas não aceitaram ela como pastor, mas não é porque elas eram desleais, é porque ele trouxe uma imposição muito negativa sobre aquelas pessoas, de uma forma muito forte. Então não permita isso, não deixe isso acontecer na sua vida, não faça isso de forma alguma. Então, para que a gente tenha um ministério duradouro, a gente precisa ganhar a confiança das pessoas, trabalhar o requisito da fidelidade, da lealdade. Então, queridos, nós aprendemos isso com Jesus. Ele ministrou apenas 3 anos e meio, mas o seu ministério se estendeu com grande influência por meio da sua equipe leal e eficaz. Percebam que aquele que não era leal teve que ser tirado, mas a equipe de Jesus era uma equipe leal, era uma equipe fiel, e essa equipe fez o evangelho chegar até nós. E nós, como igreja, como equipe leal ao Senhor, vamos fazer as nações conhecer o reino de Deus também. Amém, amados? Porque estamos na visão. O ministério de Jesus, ele se ramificou por todo o mundo e tem durado mais de 2000 anos hoje. E aí o Dag, ele diz assim: se eu morrer agora, a Capela do Farol irá sobreviver. Ele diz, a minha igreja vai continuar, ela não depende de mim. Eu não construí uma igreja em torno da minha personalidade. A igreja continuará. Nenhum de nós é indispensável. Deus pode fazer sem nós. Esse é o motivo porque precisamos construir uma equipe de sucessores leais.
Então aprenda isso, queridos. Não existe igreja do José, igreja do Fernando, igreja do Manel ou a igreja dos Magalhães, como era antigamente. Não existe. Não existe a igreja lá da Vila Industrial do pastor Walter. Não pense que a minha jornada com a história de Bragança era novinha, não. Eu já estava 6 anos trabalhando lá, uma igreja menor, mas também era a história da igreja do pastor Walter. Aí depois descobriram que lá era o Brasil para Cristo. A igreja tinha placa, tinha tudo, como que hoje as pessoas sabem que tem uma igreja que chama o Brasil para Cristo nessa cidade. Ok, amados? Isso é importante. Agora, aqueles que constroem para si mesmo, constroem um império, eles mesmos desmoronam. E essa é a realidade, a história está aí, é uma verdade. Glória a Deus por tudo que fez de muito bom, louvado seja o Senhor. Mas hoje nós não teríamos igreja. Quando eu cheguei aqui na cidade, são falas, estou contando minhas experiências nesse assunto. Quando eu cheguei aqui na cidade, um pastor de igreja tradicional aqui, há 25 anos na cidade, ele disse: pastor, eu posso te dar uma referência do que era essa igreja aqui na cidade? E ele disse: inexistente. Essa igreja, no contexto de pastores, de informações, não existia mais para nós, não tinha mais sentido, não fazia mais sentido considerar essa igreja. E aí você que está aqui há muito tempo pode dizer: uau! E eu, se eu fosse você, eu diria: obrigado, Jesus, pela tua misericórdia, que o Senhor resgatou a nossa história, e nós somos igreja, nós somos igreja. Obrigado por ter mudado a nossa história e a visão da igreja do Senhor, porque aqui é a igreja de Deus, e a igreja de Deus não pode pagar esse preço do anonimato por causa de homens que constroem seus impérios. Então, amados, não vamos reproduzir esse tipo de história. Então a igreja precisa deixar um legado. Se eu passar daqui, ou quando eu passar, essa igreja precisa continuar na visão, na direção. Agora veja as histórias, veja os procedimentos, veja as ações humanas. A sua célula, ela precisa continuar, sua célula precisa ter vida, sua célula precisa desenvolver, sua célula precisa reproduzir. Ela não pode ser o seu império, minha célula, meus amiguinhos, meus irmãozinhos, minha vidinha, não pode. Sua igreja precisa crescer, queridos. Sua célula precisa crescer, sua família precisa se desenvolver. Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Amém, queridos? E em último lugar, por hoje, a sétima relevância de nós falarmos sobre lealdade é para colher a plena recompensa. E aqui está o assunto que eu já até adiantei. Aqueles que se beneficiam das bênçãos do sucesso são fiéis e leais. Ou seja, quem vai ter real sucesso? Quem vai ter sucesso genuíno? Pessoas fiéis e leais, porque a justiça sempre será feita, a justiça sempre será desenvolvida. Então, um dia todos nós esperamos ouvir aquelas famosas palavras: bom está, servo bom e fiel. Aqueles que permanecem com você nos tempos difíceis são diferentes daqueles que chegam quando tudo está indo bem. Então hoje, amados, é muito fácil pessoas chegarem aqui e dizer: não, tem que fazer assim, porque era a minha antiga igreja, porque antigamente as pessoas não pagaram o preço que nós estamos pagando aqui. Pessoas que querem trazer à tona as coisas velhas, mortas, a religião do passado. Amarrado em nome de Jesus, nós viveremos na lealdade do Senhor e viveremos um novo para a glória do Senhor. E a deslealdade não vai permanecer no nosso meio. Nós ministramos aqui na quarta retrasada exatamente sobre isso. O desleal, o impuro não permanece, ele vai morrer. A palavra diz isso, vai morrer. Então analise sua vida, queridos. Por que nós tratamos desse assunto? Para uma autoanálise. Nós não tratamos esse assunto para você, o irmão, a irmã, não, o fulano, esse ciclano, não. É para olhar para nós e falar: como eu tenho procedido? Eu quero realmente colher uma recompensa extraordinária. Eu quero ouvir Deus dizendo: servo bom e fiel. O que eu quero? Então Jesus disse aos seus 12 discípulos que eles seriam tratados diferentemente de qualquer ministro famoso. Eles teriam um reino especial e seus nomes até serem escritos nas fundações da Nova Jerusalém. Então veja, Jesus, ele sabe valorizar aqueles que passam os dias difíceis com ele, aqueles que não abandonam, aqueles que não voltam atrás. E ele estava dizendo isso a respeito dos seus discípulos. Apocalipse 21:14, ele diz: o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles os nomes dos 12 apóstolos. Olha que maravilha, olha que recompensa para a equipe de Jesus.
Agora, amado, certamente você também que caminha na lealdade, na fidelidade, terá sua recompensa. Deus nos dará a recompensa. Eu sempre digo para vocês que aquilo que você honra, você tem acesso, e aquilo que você honra, você atrai. Então, se você honra líderes, se você honra profetas, se você honra pessoas de Deus, você também vai caminhar por esse caminho. Veja que a Bíblia diz que se nós dermos um copo d'água para um profeta, nós somos profetas também, ok? E assim por diante, ele vai dizendo lá sobre a questão do honrar. Então honre, aprenda a honrar a autoridade, aprenda a viver em lealdade, tá bom, queridos? Então não deixe esse mal do século tomar conta da sua vida. Empresas são desfeitas, famílias são destruídas, e igrejas também, né? Templos, igrejas locais acabam sendo destruídas por causa de pessoas que são desleais. Então os grandes homens de Deus que conhecemos hoje, eles não teriam as qualificações necessárias para receberem essa recompensa especial, ok? Quem pagou o preço alto, queridos, para a igreja se desenvolver? Os apóstolos, com Jesus e os apóstolos, eles deram suas vidas, foram mortos à espada, guilhotinas, seus pescoços foram cortados, foram crucificados de cabeça para baixo. Então aqueles que enfrentaram um tempo difícil com Jesus receberão uma alta recompensa. E é verdade, queridos, poucos homens hoje teriam essa capacidade de enfrentar com honra o que os primeiros apóstolos enfrentaram. Mas vamos ser o melhor que nós podemos ser, porque Deus está conosco, Deus nos garante um caminho para isso. Amém, queridos? Jesus justificou o motivo para essa recompensa especial. Eles foram leais a Ele durante a parte mais difícil do seu ministério. Lucas 22, 28 e 29 diz: e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino. Jesus estava reconhecendo a sua equipe leal. Então, se você quer ser reconhecido, seja uma pessoa leal. Você quer vir para o ministério, seja uma pessoa leal. Honre os seus líderes. Você quer se tornar um líder de célula, honre o seu líder. A lealdade, ela é mais apreciada nos momentos difíceis do que nos momentos bons. Os momentos bons todos parecem leais, está tudo bem, está tudo certo. Agora a hora que aperta do seu lado, aí começam a falar: ah, bem que eu imaginava, ah, bem que naquela reunião a gente tinha falado, ah, bem, isso aqui não é nada disso. São os Tobias e Sanbalates que estão se levantando. Amém, amados? Então eu tenho e sempre terei grande apreço e honrarei pessoas que caminham comigo o tempo todo, que estão junto comigo, que enfrentam a adversidade, que conhecem meu caráter e que eu conheço o caráter deles. Então, vamos desenvolver essa característica para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa casa. Amém, queridos? E aí, aqueles que desenvolverem essas marcas terão recompensas especiais do Senhor. Então, uma igreja relevante, ela desenvolve a cultura da lealdade. Consegue voltar para mim todos os slides? Volta todos. Oi? Todos, volta no primeiro. Então, a igreja precisa falar sobre lealdade. Primeiro, porque lealdade é a principal qualificação de todo ministro. Obrigado por colocar minha foto. Valeu, eu tinha visto. Obrigado mesmo, você é demais, Júnior. Segundo, para lutar contra a quinta coluna. Quem é a quinta coluna? É um termo utilizado para os traidores, enganadores, para lutar contra esses. Terceiro, para o amor de Deus encher a igreja. Nós devemos ser uma comunidade de amor, comunidade ágape, então precisamos trabalhar contra a deslealdade. Quarto, para ter uma equipe ministerial grande e bem sucedida. Amém, queridas? Pessoas que falam a mesma língua, que estão alinhadas. Para ter uma mega igreja. Uau, é assim mesmo, é essa daí. 20 mil pessoas, mega templo, está na mão de Deus. O importante são as pessoas, não é o templo. Para ter um ministério duradouro, então nós precisamos deixar um legado. E em sétimo lugar, para colher nossa plena recompensa. Quer ser chamado de servo bom e fiel? Quer ser aprovado para estar no reino? Quer ou não? Sim. Então sejam leais. Curve suas cabeças.
examinem-se a si mesmos e fale com Deus sobre o que precisa ser transformado na sua vida. E que nessa hora o Espírito Santo, fale ao seu coração o que precisa ser mudado. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E em Deus nós somos mais que vencedores. Não tem inferno que possa nos resistir. Que você seja abençoado por esta palavra. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Que o Senhor seja com você. 2017, ano do avivamento. Eu olho para ti, eternidade em mim, faíscas de um amor sem princípio nem fim. Não vou mais procurar, em ti é o meu lugar. Vivo pra espalhar o teu amor por onde eu caminhar.